Aqui é o Andrago e esse é o Aumentando um Ponto. Um podcast no formato storytelling, ou seja, um contador de histórias, que busca trazer uma experiência imersiva com contos variados, envolvendo tramas diversas e com o objetivo de criar dúvidas e questionamentos aos ouvintes, além de trabalhar com reflexões cotidianas que podem levar a pensamentos sobre outras perspectivas, sejam elas políticas, sociais, históricas e até mesmo culturais. Em suma, o podcast busca te fazer percorrer o caminho do imaginário. Afinal, quem conta um conto, aumenta um ponto. E aproveitando esse gancho para o nosso primeiro episódio, gostaria de fazer um convite a você que está nos ouvindo para nos dar um feedback através do e-mail e fazer críticas, comentários, sugestões, enfim. A sua resposta e o que você puder nos oferecer será muito importante para nós continuarmos essa caminhada. O e-mail é podcastaumentandoumponto@gmail.com, tudo junto. E com isso você também pode compartilhar uma história sua conosco. Quem sabe ela não pode aparecer aqui, tentando descrevê-la o máximo possível e vivenciando toda essa experiência nova conosco. Afinal, como foi que eu disse? Quem conta um conto... Episódio 1. Nas raízes do irreal. É engraçado começar a falar sobre o que aconteceu depois de todo esse tempo, né? Porque eu sempre pensei como iria ser essa experiência, sabe? De entrar em detalhes e conseguir descrever cada coisa como realmente eu vi, eu senti. E eu me lembro de tudo. É incrível isso. A coisa toda foi tão fora do comum, pra você ter ideia, que tipo, eu realmente achei que eu tinha, sei lá, morrido e tinha vivido e ressuscitado em outro mundo, em outro plano astral, eu não sei situar. Eu só sei que tipo, eu acho que isso pode acontecer com qualquer um que tenha usado alguma substância, sabe, ilícita, alucinógena, que mexa com a cabeça, mas não foi uma coisa igual. Não que eu já tenha usado tantas coisas iguais, mas... sei lá, cara. Minha cabeça começa a doer só de tentar encontrar respostas. Mas enfim. Meu nome é Augusto Evangelista da Silva e essa foi a minha experiência ao tomar um desconhecido chá indígena. Toda essa loucura começou em uma das piores fases da minha vida, velho. E talvez muita gente aqui vai se identificar com isso, porque ela aconteceu 2 anos depois de eu ter me formado no curso de Economia, lá na PUC de São Paulo. E a gente nessa fase de estudante universitário sonha logo com o término da faculdade, né? E pro dinheiro entrar logo, porque não aguenta mais ficar na pindaíba. É terrível. Vida de estudante é uma merda se você for pobre. Você tem que contar o dinheiro da Xerox, dos hot dogs, dos salgados que você divide os trocos ali pra comer, né? Pra você não ficar naquela fome violenta. E ainda tenta segurar a onda também pagando passagem e tudo mais. Pois é, vida fácil essa não é, e quem disser que tá mentindo, tá? Não é nem um pouco fácil. Mas sempre tem como piorar, né? Principalmente quando você começa a perceber que essa vida de profissional formado não é essa coisa toda lá pro último ano da faculdade, sabe? Você começa a perceber que você não gosta tanto do curso que você escolheu, você começa a perceber que o mercado de trabalho não tá nem um pouco bem das pernas e... Bom, aí a bomba, bum, cai no seu colo e quando você termina, você já não tá mais no estágio que você estava trabalhando antes, porque você foi demitido, sem chance de efetivação, enfim. Aí você compra assinatura no site de vagas e não dá em bosta nenhuma. E lá se foram 5 meses assim. E assim, eu tava maluco, cara. Sem oportunidade pra nada. E isso deixando de contar os freelancers que eu fazia, de design e tal, mas não rendia quase nada. E lá tava eu, morando sozinho, cheio de dívida,
e não podendo recorrer ao meu pai, porque, coitado, tava difícil dar conta da própria saúde, que não tava muito bem das pernas. E o benefício que ele recebia, ele precisava gastar com remédios e... Assim, o meu pai sofreu uma lesão grave no trabalho e infelizmente ele foi afastado, permanentemente, né? Sem chances. Não tinha chances pra ele, nem pra me ajudar e mal pra conseguir arcar com as coisas dele. E é nessas horas, cara, que me dá uma saudade da minha velhinha, sabe? Ela segurava as pontas mesmo quando tava tudo uma merda. Porque essa coisa de viver apertado já é o costume, sabe? Da nossa família, desde o início de tudo. Então ela era o alicerce da casa. Se a gente tava na larica, ela ia lá, abria o armário, que era quase vazio, e sei lá, quase pegava uns parafusos, uns torrão de madeira, e fazia a mágica acontecer. A gente não tinha muita coisa pra comer, mas passar fome a gente não passava. E a gente perdeu ela pra um... A gente perdeu ela pra um câncer. E sobre isso, deixa quieto, porque eu tô fugindo do foco, né? Desculpa. Então, daí eu tava vivendo essa fase ruim, e num determinado dia, eu tava lá no centro de Itaquera, que é o bairro onde eu moro, e eu topei com um amigo de infância, o Gustavo. Moleque gente fina, sabe, velho? Daqueles que, por mais que você não tenha uma amizade assim estreita, tipo de ir na casa do outro a todo momento, dar rolê direto e tal, você sabe que o cara é um parceiro, assim, pra hora que você precisa, sabe? Aquele amigo que sabe que é amigo de verdade quando é preciso. E até você deseja estar mais junto, mas a vida tem dessas. Daí eu trombei o Gustavo. Já fui logo querendo pagar uma beija pra ele, né? Porque é assim, né? Mesmo você não tendo dinheiro pra almoçar direito, a gente quer pagar. É coisa de brasileiro, eu acho, né? Não quer transparecer que tá na bosta. Tem que fazer aquela média com comida. E fui eu, no bar do Paulão, aqui onde eu moro. Eu já conheci, sabia que tinha uma breja mais barata aqui da Redondeza. E o da hora de beber na quebrada é que tem lugar que é uma facada e outros que a gente pensa que realmente, se o cara, sabe, tá lucrando com aquilo, porque é muito em conta o preço. Daí, se você vai para as regiões mais do centro, Paulista, Augusta, né, ali, você volta, sei lá, sem os 2 rins e ainda devendo. Aí beleza. Desceu 1 litrão, mais outro. Quando eu fui ver, tava contando toda a merda que rolou comigo nesses últimos anos pro Gustavo. E era engraçado que ele me olhava com um misto de empatia e estranhamento, sabe? Aquele olhar estranho assim. E era meio chato continuar contando a minha história com ele ali me olhando daquele jeito. Mas enfim, chegou a hora dele falar. E bem, em meio àquele dia cinza, sabe? Que era um dia bem comum em São Paulo. Eu realmente percebi como a minha vida tava e como eu conseguia engolir todo aquele amontoado de coisas sem deixar entalar na garganta, sabe? Sem deixar me bloquear, sem ter um surto, sei lá. E aí ele me disse o quanto compreendia a minha situação, que um pouco disso aconteceu com ele também. Mas ao mesmo tempo ele se surpreendia por justo eu passar por aqueles maus bocados, né? E aí ele dizia... Logo o mano mais crânio da sala. O cara que a gente olhava e já dizia, porra, esse daí vai ser grande. E aí ele ria, sempre descontraindo pra não me deixar mais mal do que eu já tava com isso, claro. Foi quando ele começou a explicar as coisas que aconteceram na vida dele. Disse que tinha escolhido uma área profissional que também não tinha muito espaço no mercado, que era a administração. E a administração realmente tem uma demanda muito grande de profissionais, mas enfim. E aí ele disse que se sentiu perdido, arrependido, frustrado, tudo mais. E aí foi que ele me lançou uma proposta. Véi, é o seguinte... Essa parada aconteceu comigo. Essa parada... Que parada, né? É, pois é. Assim, isso me ajudou, né? Ajudou e foi bem assim do nada, cara, que surgiu essa proposta, sabe? Sei. Só que assim, mano, eu vou te dizer antes pra você não achar que... Assim, pra você acreditar em mim, né? Que não é furada.
entendeu? Uhum. Não é seita, não é religião, nem nada, tá? Você só precisa ir uma vez, e é só uma vez que é permitido mesmo. Então eu acelerei ele, né? Pô, o cara tava relutando tanto pra falar sobre isso que só me gerava mais dúvidas. E eu sei que não existe fórmula mágica pra nada, claro que não. Nem uma orientação assim concreta com uma linha, sabe? Segue uma linha assim que pode ajudar você a mudar a sua vida em 2 cliques. Mas eu queria saber, né? Se ele começou o assunto, que terminasse. Olha, quando eu tava nessa crise de identidade, tá ligado? Um primo meu me levou pra um lugar que ele conheceu. Ele conheceu depois de participar de um programa lá de estágio, tá ligado? Era lá na FUNAI. E aí eles, tipo, faziam umas visitação numas tribos. Tipo, umas tribos indígenas mesmo. Enfim. E aí ele fez amizade com os membros lá de uma tribo. Que não era tão isolada assim. E ele tinha um contato, assim, até frequente com o homem branco, essa tribo e tal. E aí, bom, ele descobriu que para pessoas que são bem-vindas lá pelos tal dos espíritos da floresta, é... é tipo ofertada a oportunidade de você tomar um chá, sabe? Sei. Calma. Eu sei que por essa sua cara aí, eu sei que você tá pensando, entendeu? Só que assim, não é aquela pira lá do Dirley, do chá do Santo Daime, da época lá da escola, entendeu? Não é igual. Dirley era um amigo nosso, que na época do ensino médio frequentava essa religião aí, né, do Santo Daime, que consistia em tomar o extrato de uma raiz, chamado de, acho que é ayahuasca, acho que é alguma coisa, acho que é assim. E essa raiz e essa religião, enfim, tudo tinha origem indígena. E é uma religião até bem popular no Brasil, até, pelo que eu busquei, atrai bastante fiéis, e consiste nessa coisa de tomar um chá, de entrar em um transe meio reflexivo. E assim, eu já entortei o nariz quando ele me falou sobre esse negócio de chá, né, obviamente. Oh, mas calma, entendeu? É sério, confia no que eu te digo. É uma parada assim, totalmente diferente dessas ideias, entendeu? O cântico deles, aquelas canções que eles fazem, todo ritual, assim, preparação, dança, tudo estimula, sabe? A coisa toda que você tá sentindo ali. E aí, resumidamente, você não só entra num transe, como você apaga. Tipo, bum, sabe? Apaga. E você começa a encarar, assim, a sua própria realidade. E é meio que é isso que meu primo disse. Que acontece. E eu também passei por isso, entendeu? Só que, assim, foi uma pira doida pra mim. É difícil até explicar como é que foi, o que eu vivi, né? Mas você começa, tipo, a entender o que você tem que fazer pro futuro, né? Você começa a conversar consigo mesmo, você recebe conselhos pro futuro, pra melhorar, cara. É sério, é muito bom, assim. Ah, não, pô. Já não dava pra engolir mais nada daquilo, sabe? Eu agradeci a boa vontade do Gustavo, mas era o tipo de coisa que eu não curto, sabe? Não dá pra você acreditar. Essa coisa de dizer o futuro dos outros, sei lá, tipo coisa de cigano, cartomante, que usa artifício genérico pra falar que revelou seu destino, que você pode fazer isso e aquilo. Não. Isso não rolava comigo, entendeu? E aí eu disse que eu ia pensar no caso, e eu percebi que ele não insistiu muito também. Isso até me surpreendeu, né? Inclusive, porque muitas pessoas que realmente ficam convictas dessas experiências, elas tendem a permanecer insistindo pra você, tentando te convencer de qualquer jeito. Mas não foi o caso do Gustavo. Acabou que a gente mudou de assunto depois e no fim, tudo se resumiu num bate-papo ali, com lembranças bem nostálgicas assim do passado e coisa e tal. E aí no fim, a gente se despediu, cada um foi pro seu canto, e saindo de lá, eu tive a certeza que nada mais disso ia ser levado a sério por mim. Lei do engano, né?
Era uma quarta-feira chuvosa, né? Quando eu me vi cercado, assim, de várias inconsistências na minha cabeça, né? E de bagunça mesmo no cubículo que eu chamava de casa, né? E já tinha se passado uma semana que tinha rolado aquela conversa com o Gustavo. E eu continuava pensando no que ele tinha me dito. Enquanto eu tava totalmente envolvido por aquele som relaxante, sabe? Das gotas que caíam no quintal da chuva. E eu só tinha aquilo pra prestar atenção, porque eu já tava 2 dias sem luz. Não tinha como ver nada, não tinha como assistir TV, não tinha como... nem quase como mexer no celular com a pouca bateria que tinha. Você sabe como é que é, né? Eu já tinha atrasado 2 meses a conta e tudo aquilo parecia que rumava pra um declínio, sabe? Um declínio sem fim, só ladeira abaixo. É aquela coisa de você cair numa cachoeira e achar que sabe, deixar que a queda te leve, né? Só que você começa a se assustar quando toda aquela coisa não acaba. Você continua caindo e enfim, daí não dava mais, sabe? Eu decidi fazer uma ligação a cobrar pro Gustavo. Eu nem pensei muito nas consequências daquilo. E aí ele não atendeu. E assim permaneceu por umas 2 horas. E eu tinha pegado no sono, então eu nem me importei muito. Mas eu acordei com o celular vibrando, né? E era ele. E agora eu não tinha volta. Eu tinha que partir pra cima daquilo ali. Em poucos minutos de conversa, ele contou o que tinha acontecido, basicamente, com ele, depois de toda a coisa do chá. Ele voltou para casa, ele seguiu tudo que tinham aconselhado para ele. E, resumidamente, de um cidadão falido, né, com um curso de administração no currículo que não agregava nada para ele, formado numa faculdade particular, sem muita visibilidade de mercado, ele conseguiu criar uma startup de marketing digital com 2 conhecidos, que se desenvolveu muito, mesmo com as inconsistências do mercado. E hoje ele já fechou parceria com 2 empresas multinacionais. Show isso. E o Gustavo, cara, tá de vento em polpa, sabe? Tá de carro novo, com um apartamento bem bacana, num bairro perto do centro. E dizia ele que as coisas tendiam a melhorar mais ainda. E assim, vendo tudo aquilo, um lado meu não queria arriscar. Não queria deixar de ponderar que tudo foi só uma eventualidade que aconteceu com ele e que simplesmente, sei lá, foi o momento certo na hora certa, sabe? Tudo foi conveniente com aquela situação. E ele, sei lá, ele só acordou por si próprio. E aí ele usou essa coisa de conselhos como, sei lá, artifício pra algo que ele já tava arquitetando na cabeça. E... tá. Mas assim, não dava. Eu tava desesperado e aí eu disse pra ele que aceitava a proposta. E eu queria ir. Antes de eu ir, eu fiz algumas pesquisas na internet a respeito de chás indígenas. E esse chá também específico, o tal chá da tribo Aioé. Mas o incrível é que eu sequer encontrava informações sobre essa tal tribo. E eu até me questionei, né? Não é a FUNAI que tem contato com os caras? Por que não tem nenhum artigo, reportagem, sei lá? E eu ponderei também que o fato de eu estar duro, né? Não tinha como pagar passagem e outras custas. Mas o Gustavo fez questão de contribuir nisso. E eu não tive como agradecer o suficiente, tanta gentileza. Era realmente muito bom, sabe? Saber que eu podia contar com alguém como ele. E, bom, resumidamente, no dia seguinte ele já me levou para conhecer o primo dele, que se chamava Carlos. E ele morava no município de Campinas, né, que era de 40 minutos a 1 hora mais ou menos de São Paulo. Bem rápido até. E foi bem bacana a conversa inicial. O primo dele me recebeu super bem, sabe? E eu me simpatizei com o cara super rápido. Por perceber, assim, o quanto ele se parecia com o Gustavo. Daí eu também percebi que ele ainda não sabia de nada. Pelo fato da gente ter chegado lá por volta de 1 da tarde. E a gente ficou, tipo, sei lá, 1h30 só falando sobre coisa cotidiana, aleatória. Até que, finalmente, o Gustavo começou a iniciar esse assunto. E eu entendi o porquê disso, né? Porque quando o Carlos começou a entender sobre o que era,
Ele se esquivou por algumas vezes, sabe? Dizer que não tinha mais contato com a galera que fazia contato com essa tribo. E que tudo era mais difícil hoje. Que era uma coisa muito trabalhosa, complicada. E enfim, o Gustavo não desistiu mesmo assim. E eu permaneci em silêncio, né? Só assentindo assim com a cabeça pra tudo que era dito dos dois lados. E era engraçado ver o Gustavo me olhando com aquela cara, tipo, com semblante. Você não tá ajudando, concordando com ele também, né? Mas foi questão de tempo até ele entender a minha história. Porque eu fiz questão de dizer pra ele tudo que eu tava passando. E, bem, o Carlos parecia ser uma pessoa extremamente razoável, né? Ele era dotado, assim, de muita simplicidade, mesmo vivendo numa ótima qualidade de vida, assim. Ele tinha uma ótima casa, em um bairro muito bom e conceituado no município que ele vivia. E no decorrer da viagem, o meu amigo Gustavo já tinha dito que muito que o primo dele tinha conquistado também foi fruto dessas orientações que ele tinha recebido dessa tribo, do chá e tal. Orientações. Eu não deixava de pensar nisso porque aquilo me amedrontava, sabe? E bem, resumidamente, ele aceitou. Ele aceitou e começamos a combinar os preparativos. E em questão de 2 meses, assim, a gente já estava pronto para ir já. E durante esse tempo eu esperei ansioso, né? E o mais engraçado é que eu duvidava, assim, eu duvidava da coisa toda, sabe? Tinha uma expectativa que criava lá no fundo, mas, sei lá, eu tava ansioso pela experiência mesmo. E lá fomos nós, né? 2 meses depois, de avião até o Tocantins, onde a gente desceu no aeroporto Brigadeiro Lisias Rodrigues. E depois nós fomos de ônibus até uma cidadezinha do Pará, que agora eu não me lembro o nome. E todo esse trajeto, desde o aeroporto, o Carlos compartilhou muita coisa da vida dele, inclusive essa experiência que ele teve na tribo. E o que mais me fascinava era a riqueza de detalhes que ele descrevia as coisas, né? Ele me lembrava de tudo que se relacionava àquele transe dele, sabe? Ele conseguia descrever, assim, com cada detalhe. E isso me gelava um pouco a espinha, sabe? Eu tenho que confessar porque... Bom, eu vou poupar os detalhes agora, tá? Mas lá nessa cidadezinha, lembrando que só fomos eu e o Carlos, o Gustavo teve que continuar em São Paulo para cuidar dos negócios dele. Eu conheci uma família inteira de pessoas que tinham traços indígenas, né? E mais tarde o Carlos me disse que eles tinham um certo parentesco com essa tribo Aiowé. E eles mantinham esse tal contato com a tribo, principalmente o patriarca da família, que muitas vezes ele era responsável em enviar alguns recursos para a tribo, né? E quando eu digo recursos, não é nada muito útil para nós. Coisas que envolviam mais a ajuda de reparo das ocas deles, né? Ou para caçar e recolher recursos com menos dificuldade. E isso foi o que foi dito para mim na época. Mas, olha, a família era muito acolhedora, sabe? Ela era grande, ela era muito bem animada. E ela não era tão diferente de uma família típica assim, de interior, né? Nas 2 noites em que nós ficamos na casa, nós escutamos muitas músicas tradicionais deles, comemos muitas comidas típicas, escutamos algumas lendas. A gente papeou sobre a realidade de viver numa cidade como São Paulo, né? E quando a gente compara com uma cidadezinha que nem a que eles viviam. Enfim, foi tudo muito bom. E o que mais me encantava nisso tudo era aquele tapete estrelado que cobria as nossas cabeças, sabe? Eu me refiro ao céu estrelado, sabe? Que me proporcionava uma visão assim maravilhosa que a cidade não podia me fornecer, porque a cidade é muito iluminada e normalmente esconde, né, o tanto de estrelas que nós temos à vista. E eu tinha esquecido assim o quanto viver em uma cidade grande impactava tanto na nossa realidade. E eu achava lindo ver um céu tão repleto de estrelas, tão rico, sabe? Com tantos brilhos, assim. Não dava pra contar o tanto de estrelas que tinha, não dava pra mensurar, assim. E naquele momento, o universo parecia mais próximo de mim, sabe? Enfim, então, no terceiro dia, eu acordei cedo e eu notei que o Carlos não tava com a cara muito boa. E ele logo me explicou que houve muita resistência por parte da família em conceder essa viagem, trilha, passeio guiado, sei lá, pra tribo, né? Pra tribo Aiowé. E dizia ele que era algo muito especial e que não podia simplesmente ficar cedendo um monte de
de oportunidades para quem quer que o Carlos considerasse confiável, porque o contato com a tribo era algo muito precioso, né? E eles tinham que saber respeitar a frequência, uma frequência limitada de vezes que eles iam fazer visitação no local e levar pessoas para isso. E o ritual, então, nem se fala. Era uma coisa extremamente especial que futuramente eu ia entender a importância, né, toda disso. E logo depois que ele conseguiu convencer aquelas pessoas que iriam nos guiar, o Carlos disse que se tudo desse certo financeiramente para mim, eu deveria pagar um uísque dos bons para ele pela dificuldade que foi. E ele disse que a gente ia sair na manhã do dia seguinte, e realmente saímos. Nós pegamos um carro de um dos membros da família e nós percorremos em torno de 8, 9 quilômetros de carro, parando em um local de mata fechada, que tinha uma entrada com uma pequena estrada de mato pisado, sabe? E era quase imperceptível você notar aquela entrada. Principalmente para alguém que nem eu, que sequer imaginei estar em um lugar como aqueles, era diferente para mim, muito diferente. E lá começou a nossa trilha rumo a tal tribo Aiowé. A trilha durou cerca de duas não. Durou umas 4 horas. É porque era difícil ter noção de tempo, né? Mesmo com o relógio ali, era complicado, era exaustivo, sabe? O tempo parecia que não passava, era loucura, assim. E até mesmo as pessoas que guiavam a gente pareciam estar muito cansadas. E no decorrer dessa caminhada longa, nós paramos muitas vezes, né? Tomando água, respirando um pouco, todo aquele ar puro, típico, assim, de um lugar sem infestação de humano, sabe? E lógico que eu fui o que mais se incomodou ali com as coisas que aconteceram no caminho, porque aconteceu de escorregar, cortar as canelas nos galhos, nos matos afiados que tinha no meio do caminho, ficar rodeado de mosquito e toda aquela coisa totalmente oposta à minha realidade, né? Mas lá chegamos. E foi interessante ver que com o decorrer do tempo, a mata, por ser tão isolada assim de qualquer espécie humana, ela ecoava assim, um monte de vozes de pessoas muito mais lá na frente, que estavam cercadas assim por aquele lugar ermo, né, deserto. E elas conversavam num tom normal, mas elas já anunciavam a presença delas mesmo longe da gente. O barulho de vozes foi ficando cada vez mais próximo, até que finalmente eu me vi de encontro com casas pequenas, remendadas, assim, feitas de madeiras e galhos. Grupos de pessoas que estavam trabalhando em coisas que, quando nos viram, assim, já vieram correndo, deixaram tudo lá, que eles queriam saber quem chegava. E é difícil descrever a tribo, porque basicamente ela se assemelha a muita tribo que você já deve ter visto nas reportagens ou nas matérias de TV, né? E lá o local era um espaço bem aberto, assim, enorme, de terra vermelha pisada, né? Algumas casinhas por volta de 8 ou 10, né? Cercadas, assim, elas estavam cercando uma casa grande principal, que eu acredito que era o núcleo, né? Muitas coisas eu não sei descrever porque eu não sabia, né? Não sabia para que serviam. Mas tinha umas coisas de forma quadriculada, reta, triangular, assim, parecia ser suportes para fazer farinha, pelo que o Carlos me falou. Mas enfim, eram acessórios, um monte de acessório de madeira lá. Enfim. E aí quem nos recebeu logo de cara foram as crianças, né? Elas me cutucavam por inteiro, assim, pegando no meu cabelo, rindo e espalhando a palma da mão suja pela minha roupa, que era um pouco clara, sabe? Cada vez ela mudava assim a tonalidade conforme a terra vermelha na mão das crianças ia tomando conta do tecido, ia passando no tecido da minha roupa. E em alguns minutos eu já estava sendo servido de comidas, assim, coisas que eu nem sabia se era arriscado comer, mas colocava na boca, tudo se tornava assim um misto de caretas ou percepções, assim. Eu posso dizer que aquilo parecia um festival de sabores e sensações, sabe? Era uma explosão de experiências, porque eu nunca tinha sido tão picado, cutucado, apertado
Olha, eu nunca tinha ficado engasgado tantas vezes, com a garganta seca, amarga, adocicada, ardente. Olha, foi absurdamente surreal, mas foi muito bom. Todo aquele choque de realidade, choque de cultura, né, entre um povo selvagem e um filho da floresta de pedra que nem eu. E eu fiquei tão entretido, assim, com tanta informação que eles tentavam passar pra mim ali, que eu nem notei o ancião deles, que é conhecido como pajé, que apareceu do meu lado, assim, ficou me observando como se eu tivesse, sei lá, como se ele estivesse tentando estudar o meu comportamento, sabe? Me olhando, assim, de cima a baixo. Como se fosse um especialista mesmo, sabe? Me medindo, assim, muito interessante. E muitas vezes ele fazia uma cara de desgosto, assim, sabe? E ele não hesitou muito. Ele não hesitou muito até dizer que precisava saber se a floresta me aceitava. E eu me surpreendi, né, em perceber que ele não só falava a língua nativa da tribo dele com as pessoas, mas ele também ele falava na minha língua também, muito bem compreensível, e que a gente podia se comunicar tranquilamente. E eu já esperava que algo não tão bom poderia surgir daquilo que ele estava me falando. E sem muita relutância, ele e dois rapazes assim que estavam perto dele, parecia ser assistente dele, não sei. Eles me levaram para uma ponta do lado oposto de que a gente havia entrado, né? Do outro lado do espaço. E pediu para eu andar em linha reta, em direção ao norte. Aí depois virar para o leste, andar 2 minutos, depois virar para o oeste, e logo depois eu tinha que andar um pouco mais reto, virar meia volta, né? E tentar fazer o caminho contrário e voltar. E eu lembrei disso, né? 2 minutos pro leste, 2 minutos pro oeste. Eu fui andando, me embrenhando naquela mata. E aquilo, né? Foi contar com a sorte. Ou como eles diziam, né? Saber se a tal floresta me aceitaria. Era loucura. E o mais engraçado disso, em especial, inclusive, é que o Carlos, ele nem se manifestou mais sobre nada, sabe? Em toda aquela visita. Até o final, inclusive. Quando eu fui embora, ele falou pouco, sabe? Parecia até que ele era forçado a ficar calado. E a partir daquele momento eu tinha que seguir as recomendações dos índios, né? E lá vem a parte da tal aceitação da floresta, né? Bom, eu não tava mais com celular, relógio, não tava com mais nada, porque eles pediram pra tirar tudo. Tava sem nada, só com a roupa do corpo. E eu andava e tentava identificar as árvores, sei lá, pelo comprimento, coloração, mas até parece, né? Mal se passaram, sei lá, 15 minutos e a minha cabeça já doía, e eu nem sabia distinguir mais árvore de árvore, tudo parecia igual pra mim. E eu tava perdido. Eu acho que tudo isso durou assim umas 2 ou 3 horas, não sei. Mas quando meu coração parecia sair pela boca de tanto desespero que eu tava, eu comecei a ouvir vozes ao longe. Que nem na primeira experiência quando eu tava chegando na tribo. E aí eu fui em direção àquelas vozes. E eu me guiei, e eu fui prestando atenção lentamente. E aí tava lá, eu fui recebido com um monte de palmas, comemorações do pessoal que tava me olhando. E disseram eles que a floresta finalmente tinha me aceitado e permitido voltar. Ou seja, se ela não tivesse me aceitado, eu acho que eu ia ficar perdido lá pra sempre. Não sei. Enfim. Se não bastasse achar que tudo aquilo era insano, né? A noite já estava caindo quase, e as mulheres e as crianças se retiraram. Elas foram para suas respectivas casas. E nós acompanhamos o pajé até a oca, aquela casa central que eu tinha dito que ficava, né, no meio das outras. E eu não sei se é oca, enfim, não sei. Mas logo quando nós entramos lá, aquele ambiente escuro, fechado, ele só estava iluminado por apenas uma tocha só, que ficava bem no meio, quase como uma luminária. Ela estava centralizada assim, apoiada por um cabo que estava enfincado na terra.
E você olhava para as paredes, assim, você via as sombras, sabe? As sombras serpenteando, assim, sabe? As sombras ficavam balançando, assim, conforme a iluminação, né? E o trepidar da tocha transformava aquilo tudo numa coisa louca, assim. Já tava ficando com calafrios, já. Sendo que, assim, eu já esperava alguma coisa daquele jeito, mas... Até que começou o tal cântico dos iOS. E a canção com o tempo ela foi ficando mais forte. E olha, já tava forte, mas foi ficando assim, mais estrondosa, sabe? Saindo da boca deles assim com vontade, sabe? E ela era acompanhada assim pelas pisadas dos homens assim que se vestiam como guerreiros. E eles golpeavam o chão assim com os pés. Pareciam tambores assim, sabe? Bum, bum, bum. E aquilo me motivava de um jeito que quando assim, eu me dei por mim, eu já tava seguindo o mesmo ritmo deles com as pisadas também. E junto comigo tava o Carlos e os outros guias que, de olhos fechados, pareciam estar aproveitando todo aquele momento sagrado, né? E aí eu entendi quando o Gustavo tinha dito pra mim que realmente aquilo motivava a gente e estimulava, né? E aí o pajé chegou perto de mim com uma pequena cumbuca nas mãos, né? Se você não sabe o que é cumbuca, é tipo uma vasilha pequena, um potezinho que os índios armazenam líquido, né? Que vai ser consumido, vai ser tomado. Quando eu olhei pro líquido, era um líquido escuro, ele parecia, sei lá, um misto de vinho, mas marrom também. Não dava, na verdade, pra distinguir a cor com tanta falta de luz, mas eu segurei, tampei o nariz e eu tomei. Amargo, horrível. E 10 segundos depois, eu caí de joelhos. E eu digo isso porque eu senti a dor do impacto nos meus joelhos e tudo ficou escuro. Eu desmaiei nessa hora. O que se passou depois, eu pude me lembrar porque foi algo tão claro pra mim. Parecia até uma lembrança recente que eu vivenciei alguns dias atrás. Foi assim. Eu parecia que estava de novo no meio do mato, entre a floresta, né, naquele momento que eu tinha me perdido algumas horas atrás. Só que agora as árvores, elas pareciam mais escuras. Os troncos pareciam assim, velas, sabe? Velas que derretem mesmo. Só que eram velas assim, num marrom forte, escuro, que conforme você olhava, elas pareciam derreter mesmo. E enquanto eu caminhava, os meus passos pareciam cada vez mais pesados. E eles pareciam assim repuxar um grude que saía do chão e que insistia em não descolar dos meus pés. E eles faziam força pro meu pé para baixo assim, até o momento em que eu senti uma cãibra absurda nas duas panturrilhas. E doía, cara. Era um inferno aquilo, doía muito, sabe? Eu colocava as minhas mãos assim, eu sentia as minhas duas panturrilhas retraírem assim, sabe? Ficarem rígidas, assim, duras, cara. E eu gritei de dor, não tinha como. Se alguém já teve cãibra e estiver escutando isso, sabe? Em sã consciência sabe o quanto dói aquilo. E era como se os músculos assim contraíssem e tivessem apertando cada vez mais, assim, como se quisessem entrar em implosão, não sei. E mesmo com aquela dor absurda, eu fui forçando, assim, me arrastando. E eu tentei, fui caminhando aos poucos, sem saber pra onde ir. E o que eu fazia ali naquele momento, mas eu cheguei no corredor.
E era um corredor mesmo. Tinha sumido a floresta e agora parecia mesmo um corredor mesmo, de hotel, de uma casa grande. E antes eu tava numa floresta, agora eu vi um corredor na minha frente, parecendo aquele corredor do filme Iluminado, do Kubrick, sabe? Igualzinho. E do mesmo jeito, assim, fazia uma curva pra esquerda também. E provavelmente eu já imaginava que eu ia encontrar se eu fizesse aquela bendita daquela curva, né? Quem assistiu o filme sabe. Mas antes disso, eu abri uma porta à minha direita. E lá eu me deparei comigo mesmo. Tá, eu sei que parece loucura. Como assim, Augusto? Você criança? Olha, assim, o mais bizarro daquilo é que eu me recordava de como eu era criança, porque eu me lembrava das feições, sabe, nas fotos que eu já tinha visto quando eu era pequeno. E assim, eu tava de frente pra uma figura animada minha e era idêntica ao que você era há décadas atrás e realmente, assim, era assustador. E não foi só mais assustador do que quando aquela coisinha olhou pra mim com uma feição, assim, de afrontamento. E ele disse: você não tinha que estar aqui. E ficou tudo escuro. E assim, até aquele ponto, o escuro é o que menos me dava medo, sabe? Eu já não sabia mais o que eu poderia encarar ou o que viria me assustar, me fazer algum mal, sei lá. Depois de um tempo, tudo se clareou. E eu percebi que eu tava no meu quarto. E eu até, sei lá, achei que tudo aquilo agora não tinha passado de um sonho e até olhei pra minha cama. Só que quando eu olhei, lá tava minha mãe. A minha veinha, sentada. E ela olhava pra mim com um olhar tão pesaroso, sabe? Ao mesmo tempo, parecia ser um olhar de preocupação. E eu cheguei até perto dela e ela continuou me encarando com aquele olhar e me disse: a nossa vida vai continuar assim, filho. E eu digo nossa porque é sua. E eu digo sua porque você vai continuar vivendo da mesma maneira sempre. Não adianta tentar correr atrás de fazer diferente, tentar criar algo fora do que tá planejado pra você. A nossa vida é essa. E a única lição que dá pra se ter disso tudo é que nós somos o que somos. Nossa, até me arrepia falar disso tudo porque foi como se eu estivesse escutando aquilo diversas vezes. E eu posso dizer com exatidão que foi exatamente isso que foi dito. E eu continuei confuso. Eu questionei a ela o que ela queria dizer com tudo aquilo, dizendo que eu não poderia melhorar dessa minha fase ruim. O que ela estava querendo dizer, que nada ia mudar? E ao mesmo tempo eu comecei a me alterar mesmo, eu comecei a me exceder, sabe? Por que ela não estava naquele momento ali? Por que ela tinha que ir embora? Por que ela tinha que ter morrido no momento que eu mais precisava? Por que ela tinha que deixar tudo aquilo? E eu já não queria mais saber, sabe? Eu não queria ter orientação dela, não queria mais escutar o que ela tinha pra dizer. Não queria conselhos, nem mais ter aquela visão dela. Mas como último ato, ela pôs as duas mãos em cima do meu rosto. Ela apoiou meu rosto nas mãos dela e me disse: você vai me encontrar logo. Tratando ou não esse mal que você tem aí dentro, e que perseguiu você também, assim como me perseguiu, você vai me encontrar muito em breve, filho. Porque esse mal é câncer também. E não tem como vencer. Nesse momento, subitamente assim, eu acordei. E lá tava eu.
de cara no chão. Eu fui recebido, assim, por gritos de alegria dos índios, dos guerreiros, sei lá. Do Carlos também, que me ajudou a levantar, me abraçou, dizendo que eu fui agraciado com aquilo. Foi loucura total, sabe? Só que eu não consegui me sentir animado. Tudo parecia ter encontrado um caminho totalmente oposto daquele caminho que eu esperava, sabe? Cadê os conselhos pro futuro? Cadê a orientação? Sei lá. E aí eu logo virei as costas pra todo mundo ali, saí pra fora pra tomar um ar. E eu fui cercado por aquele vento frio daquela noite. Quando eu olhei pro lado, o pajé tava do meu lado e ele me desferiu assim um olhar de pena, sabe? E ele repetiu a mesma coisa que minha mãe tinha dito. Somos o que somos. No caminho de volta, eu falei pouco. Refleti muito sobre tudo aquilo que eu vi e ouvi. Eu acabei contando pro Carlos e pro Gustavo tudo o que tinha acontecido. E a cara de espanto deles, quanto eles ficaram perplexos assim com tudo que eu contei, era impagável, assim, sabe? Mas as coisas pareciam que não deveriam ter acontecido daquela mesma forma pra eles, sabe? Parecia que pra eles foi tudo extremamente positivo e pra mim aquilo não soava positivo. Foi isso. Promessas para um bom futuro, né? Conselhos pra retomar a vida e evoluir, né? Assim como eles. Não sei. Eu não recebi nada daquilo. Foi tudo muito rápido e tudo muito insano. Nem um pouco feliz. Mas uma coisa era fatídica. Naquilo tudo que eu tinha vivido. Quando eu me apresentei no exame rotineiro que eu decidi fazer no hospital, cerca de 3 meses depois, foi detectado um câncer no meu pâncreas. Eu tô falando rindo porque é irônico. É irônico. E de agora em diante, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que você não esperava, depois de tudo isso que eu disse, que ia acabar desse jeito, né? Mas é isso. Eu esperava tudo, menos isso na minha vida. Até outra forma de morrer, ou sei lá, outra forma de tocar minha vida. Não sei, não sei. Não sei nem o que dizer. Não sei o que dizer dessa experiência que esse chá me proporcionou. Da loucura em ter ido até lá esperando uma coisa boa, que nem todo mundo dizia, né? Eu só tô tentando colocar na minha cabeça uma única certeza agora. A certeza que eu tô perto de encontrar minha mãe. Som. Agosto. Enfim. Fim de episódio. Produção e edição de áudio por Renato Henrique. Roteiro e narração, Andrago.